Você pode sentar? Você pode fechar o seu olho mais um pouco? Eu queria também orar. Pai, apesar de mim, sou fraco e limitado, mas o Senhor falou comigo e eu quero falar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Que o Senhor me use nesse momento, que o Espírito Santo tome conta, que o Senhor fale e que a tua igreja escute e entenda a palavra do Senhor lida, em nome de Jesus, amém, amém. Tem um ditado, meu irmão, português, que ele diz o seguinte, que todo caminho dá na venda. Esse é um ditado dos mais errados que eu já ouvi na vida, porque nem todo caminho dá na venda. E é engraçado porque a cultura popular tem vários ditados errados. E eu escutei muitos deles pela minha mãe e pelo meu pai. E alguns deles diz muito do que nós somos como sociedade. É por isso que eles repetem isso para as suas gerações futuras. Aí chega em nós, a gente tem a oportunidade de dar um basta em toda a cultura inútil e perversa que sobreveio sobre a gente. Mas desse ditado, que todo caminho dá na venda, é que se você já teve a oportunidade de sair na rua pregando o evangelho, em uma campanha evangelística, ou em alguma conversa com um grupo de pessoas não crentes, ou com amigos seus que não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai ver que todos eles, ou muitos deles na verdade, afirmam que são filhos de Deus, porque para eles, todo caminho vai dar na venda. E se você perguntar, você é filho de Deus? Ele vai dizer que sim, afinal, quem não quer ser filho de Deus? Mas o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? João 1,12, todos aqueles que o receberam, a estes é dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Engraçado que nessa cultura de todo o caminho dá na venda, quando você vai ministrar algo, até no meio de pessoas crentes, de pessoas já da igreja, acaba entrando essa cultura de todo caminho dá na venda. E às vezes a gente vai achando que tudo que a gente faz, na verdade, vai ser perdoado de uma forma, sem um arrependimento no coração. E você acaba entrando, e muitas vezes alguns acabam entrando por um caminho de uma liberdade, uma libertinagem travestida de liberdade. E por muitas vezes se perde pelo caminho. Apesar da minha proposta hoje é falar a respeito de um caminho de volta, também serve para que eu e você possa ter uma cultura de persistência e resistência no caminho, para que eu e você possa entender que de fato nem todo caminho dá na venda, e que por vezes é preciso eu atualizar a minha rota, para que eu possa voltar para uma rota que seja segundo a vontade e o coração de Deus. Às vezes a caminhada cristã, para muitos, parece como um turismo por uma cidade nova, em que você vai lá para aquela cidade, e se você se hospeda no hotel, e nesse hotel você sai pela cidade, você vai fotografando o lugar, você vai achando tudo muito interessante, tudo muito legal, vai se afastando do hotel e vai gostando de tudo aquilo que a cidade está lhe mostrando, dos atrativos, das cores, da festa, da alegria que você vê nas pessoas. E daqui a pouco, quando você olha, você está tão distante do hotel, você está tão distante que você não sabe mais o caminho de volta,
que você não sabe mais como voltar. Você está tão distraído que acaba tirando de você a memória do caminho de volta do hotel. Quando menos percebemos, a gente já está tão longe do hotel que não sabemos mais como voltar. É por isso que nós precisamos nos atualizar de rota. Precisamos de um mapa, de um GPS, para que possa me dar o caminho de volta. É por isso que, na maioria das vezes, é mais fácil você folhear, na verdade, passar o feed de um Instagram do que as folhas de uma Bíblia. A Bíblia é conhecida como nossa regra de fé e prática. É nossa bússola, nosso direcionamento, é o nosso mapa, é o nosso GPS. E às vezes é muito mais cômodo você rolar um feed de um Instagram do que as páginas de uma Bíblia, porque afinal na Bíblia há confronto. E às vezes a gente não entende que no confronto da Bíblia há um conforto. Que no confronto das palavras do Senhor, nos colocando para o caminho correto, há um conforto no Senhor. É porque às vezes a gente não entendeu o que é a vida com Deus. Quando a gente comumente diz que nós entregamos a vida ao Senhor, pensa comigo, se você entregou, ela não é mais sua. Se você de fato entregou a vida ao Senhor, ela não é sua. Ela é do Senhor, porque você a entregou, amém? Você é apenas mordomo dela aqui. Afinal, de tudo que há nesse mundo. Porque, como diz Salmos, Deus criou o mundo, tudo que nele há, e os habitantes dela. E você é um mordomo, mas às vezes a gente quer passar por cima do dono das coisas. E a gente acaba se perdendo pelo caminho. Na maioria das vezes não é fácil ser cristão. É muito mais cômodo se distrair com o nosso redor, com as coisas periféricas, com os estímulos que a gente recebe desse mundo moderno. Mas é interessante que o que esquecemos é que nesse conforto que vem diante do confronto da Escritura Sagrada para a minha vida e para a sua vida, nós conseguimos chegar a prazeres eternos, e não efêmeros, e não passageiros, e não prazeres que vai me dar uma boa noite, e sim uma eternidade inteira. Não podemos trocar a eternidade por noites de prazer, em festas e qualquer seja. É por isso que todas as vezes que a gente se propõe a pensar nesse tipo de pensamento, um texto vem à nossa cabeça, que é a parábola do filho pródigo. Eu queria que você abrisse comigo aí lá em Lucas 15, para a gente ler Lucas 15, do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Ele diz assim, ó. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar de porcos.
Ali, ele desejava alimentar-se com as alfarrobas dos porcos. Comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, cuidando de si mesmo, caindo em si mesmo, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante de ti, e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu, abraçou, beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo, sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos correr, comer e festejar. Porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Quando estamos bem longe da nossa origem, do nosso lugar, é na Bíblia e na palavra do Senhor, nas palavras doces de Deus, em que encontramos as coordenadas para o retorno. Se você se sente distante, eu te convido a trilhar o mesmo caminho que o filho pródigo trilhou. E uma das primeiras atitudes dele, depois de ter perdido tudo, como você acabou de ouvir a história, foi cair em si. E esse primeiro passo da decisão de que está errado, de que você trilhou um caminho que não deveria, de tudo aquilo que você fez, lhe trouxe por um lugar que não é o melhor lugar para você, não é um lugar para você. A coisa que você tem que fazer é cair em si e dizer: olha, eu não estou num bom caminho. Eu não estou num caminho que eu gostaria de estar. O evangelho é para aqueles que estão inconformados, irmãos. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão fartos, aqueles que olham para a vida e os prazeres já não indicam mais um caminho legal. O evangelho é para todo aquele que cai em si, porque se você não fizer isso, não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer que o caminho trilhado é errado, você nunca vai ter um arrependimento do coração. Não existe arrependimento sem transformação. É preciso haver uma transformação, porque Jesus, ele transforma, ele muda a história. É por isso que Nicodemos, na conversa com o Senhor Jesus Cristo, não entendia muito bem. Talvez porque um caminho que ele estava trilhando era um caminho que ele achava certo. Até que o Senhor o confrontou. Até que o Senhor o confrontou. Até que a palavra encarnada de Deus falou para ele que existe um caminho sobremaneira, um caminho excelente, o qual foi feito para ele trilhar, que é uma nova vida em Cristo. Meu irmão e minha irmã, você e eu fomos feitos criaturas de Deus. Deus tem um plano perfeito para a gente, que é a adoração a Ele, que é ter uma família de grandes filhos, de muitos filhos. E por vezes o pecado, nos tira desse foco. Se você não sabia, fique sabendo agora. A sua vida foi feita para louvor da glória de Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Existe em você um vazio que não vai satisfazer apenas com festas ou com outros caminhos distantes do Senhor. Não existe solução para
para o dilema existencial do homem, que não seja estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos daqueles que se chegaram ao Senhor, pensando ainda nessa vida, se afastaram deles. Por vezes chegaram pessoas a Cristo dizendo: Senhor, eu quero. E Ele fez: olha, vem tudo que tu tem e vem-te embora. E saía triste. Por vezes, alguns que eram mais atrevidos estavam com Ele, mas não queriam aceitar todo aquele discurso. Ele virava assim: vocês vão também? Porque a cada discurso duro, de confronto, as pessoas chiavam. Como assim esse caminho de negar-se a si mesmo, de abdicar dos seus desejos, de abdicar da natureza selvagem humana, para alcançar uma vida melhor? E as pessoas pensavam apenas nessa vida, e muitas delas se esvaíam-se, iam embora, abandonavam o caminho. Mas, meu irmão, por vezes, alguma dessas pessoas que se afastava do Senhor Jesus Cristo, ele caía em si. Eles olhavam para a situação e diziam: olha, essa situação aqui não é uma situação do qual eu deveria estar. Eu quero ler um texto com você, para que você possa entender o grau, ou como é que a pessoa cai em si. Por que Cleferson, uma pessoa que uma hora disse que não queria Jesus, que não queria o caminho dele, está numa condição lá de festa, vivendo dissolutamente, e cai em si? Eclesiastes 3, versículo 11 nos dá uma pista muito boa a respeito disso. Eclesiastes 3:11 vai dizer, na parte final dele, que também pôs a eternidade no coração do homem, sendo que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde os princípios até o fim. Deus pôs no coração do homem a eternidade. Deus pôs no coração do homem a eternidade. Você e eu fomos feitos para não acabar nunca. Porque Deus pôs a centelha da humanidade no nosso coração. E sabe o que é que atrapalha tudo isso? Sabe o que é que atrapalha esse conceito da eternidade no coração do homem? O pecado. O pecado é quando você decide tomar a frente de Deus e tomar a atitude baseada nos seus desejos, tomar as atitudes da sua vida baseada nas suas vontades. Lá em Romanos, Paulo fala que todos pecaram e que existe uma natureza pecaminosa em cada um. Certa vez eu vi um exemplo muito legal que dizia assim, ó: isso é tão verdade. Eu tenho um filho, que é Gabrielzinho, que tem 2 anos. E se ele tivesse a força de um homem adulto de 20 e poucos anos, ele me esganaria e pegaria o brinquedo que ele tanto quer. Mas como ele é uma criança, ele esperneia, tenta bater, mas eu sou mais forte, eu bato nele. Não, brincando, a gente bate de leve, é muito pequeno. Mas entenda que o homem já nasce egoísta. O homem já nasce mal, porque a Bíblia assim diz. E a experiência que a gente tem com crianças começa a entender. E esse pensador, ele propôs uma experiência dizendo assim, ó: se você colocar um prato de comida e 2 crianças esfomeadas, uma criança vai matar a outra para poder comer. Porque o instinto da criança é isso, o instinto do ser humano é isso. É por isso que Deus nos fez diferentes. Deus colocou a racionalidade no nosso coração, no nosso ser, para que nós podemos pensar e escolher com calma. Deus fez, criando o homem,
Ele nos diferenciou da natureza colocando a racionalidade. Mas, meu irmão, o que temos visto e o que o pecado fez com a humanidade é fazer com que a natureza selvagem do homem possa aflorar ao ponto dele esquecer a eternidade que está no seu coração. E diante de uma situação prazerosa, confortável e segura do filho pródigo, ele decidiu no coração que ali não era suficiente para ele. E em uma atitude irracional. Por que eu digo irracional? Porque quando a racionalidade bateu no coração dele, ele disse: eu vou voltar. Então a atitude dele foi uma atitude irracional. Ele olhou tudo aquilo que ele tinha, o conforto que ele vivia, a proteção do pai. E o pai era um homem de caráter, viu? O pai era um homem de caráter. Mais para frente ele vai cair em si e dizer assim: meu pai tem caráter, eu vou voltar para ele. Aqui é melhor, lá é melhor. Um trabalhador, a vida de um trabalhador lá é melhor que aqui. Era um homem de caráter. Então, numa atitude racional, ele pede as contas dele como se ele tivesse alguma coisa, meu irmão. Porque pense comigo, a herança só é dada com um cara morto. Sabe, eu fico pensando naquele pai. Porque ele sabia que ia dar errado. O pai sabia que ele ia meter o pé pelas mãos e que iria voltar um dia. Tanto que na palavra diz que ele, eu fico imaginando ele olhando todos os dias para o horizonte. E no final do dia ele dizia: Senhor, ainda não é hoje. Mas amanhã ele estava lá de novo, olhando para o horizonte. Porque ele sabia que o filho ia voltar. E ali, numa atitude racional, o filho pega tudo e parte, e ali vive dissolutamente, desenfreadamente. Sabe o que é isso? É o instinto humano aflorando. O instinto humano é tão cruel, meu irmão, e tão devastador na vida do ser humano, que se você olhar e pensar em toda a miséria que há no mundo hoje, você vai cair em tristeza e pranto. Por vezes eu me pego assim. Por vezes eu paro e começo a pensar em toda a miséria que há no ser humano, na humanidade. E não me entra na cabeça, como diante do conforto que um pai dá, alguém deliberadamente escolher a miséria. Mas eu entendo que eu estou numa posição de privilégio para pensar nisso. Mas todo dia eu olho: Senhor, em nome de Jesus, toma conta da minha vida e não me deixa tomar atitudes irracionais. Porque teve o filho que saiu, ele estava dentro do conforto e da relação com o pai. Isso nos diz que nós, aqui, precisamos cuidar para não cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Porque o filho pródigo estava na proteção e na intimidade, na relação com o pai. E de uma hora para outra caiu em si uma irracionalidade e fez ele meter o pé pelas mãos. O caminho de volta, seu caminho de volta então, quando ele se lembra da casa, da fartura, da alegria de viver em família, sob a proteção do pai. O filho se lembrou do pai, do seu caráter, e foi isso que fez ele querer voltar. Ele sabia que tinha um pai bondoso que o aceitaria. Ele tinha certeza disso, portanto era um jogo ganho. Ele sabia que o pai ia aceitá-lo. E essa atitude de tomar uma decisão, isso é cabal na vida de um ser humano. Porque não adianta você apenas idealizar como é a volta. Você precisa tomar a decisão no coração de voltar. Essa decisão no coração de voltar, ela é uma decisão cujo Espírito Santo age no seu coração. O Espírito Santo é aquele que faz lembrar a você de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você viveu com o Senhor, de todo o caráter do Pai, de toda a bondade de Deus.
Ele faz você reviver no coração, na sua mente isso. E numa atitude corajosa, você decide no coração que vai voltar. É engraçado porque essa gênese do filho pródigo é a gênese da humanidade. Que por mais que você não esteja numa atitude de afastamento do Senhor, ou seja, você nunca aceitou o Senhor Jesus como Salvador, você também precisa percorrer um caminho de volta. A Bíblia diz voltar para o primeiro amor, porque você foi feito não para viver um afastamento eterno do Senhor, mas para viver uma intimidade com Ele. Então, de toda forma, você se encontra aqui nesse texto. De toda forma, você precisa cair em si, de uma vida miserável que você vive, para voltar ao Senhor. É por isso que, não só isso, mas a gênese do crente que se arrepende do pecado que acabou de cometer. Olhar para o alto e dizer assim: eu vou voltar para o caminho que eu estava, porque o caminho que eu estou não é legal. Eu acabei me desviando. É por isso que é importante você entender o que o Pai quer para você, o que a Bíblia direciona você para ser. Falando agora para crente, falando agora para nós que estamos no caminho. Sem a Bíblia, meu irmão, as promessas do Senhor se esvaem da sua mente e do seu coração. O que alimenta o seu coração, o que alimenta o fogo das promessas do Senhor é uma intimidade com Ele. E ninguém tem intimidade sem conhecer a sua palavra, sem conhecer os seus caminhos. É por isso que aquele crente que acha que a igreja não é mais necessário, eu cultuo em casa, você acaba tolhendo você uma parte de toda a intimidade que o Senhor deseja que você viva. Porque o Senhor, no plano do Senhor, para que você pudesse andar no caminho dele, Ele quer que você seja exemplo para os que estão ao seu redor. A comunidade de fé, o exercício da sua fé, encontra expressão na igreja. É por isso que participar do culto, não apenas do culto, mas da vivência da igreja, é importante para o crente. Isso faz você ter fogo e assim reacender a chama das promessas do Senhor na sua vida. Porque aqui existe irmãos suportando um ao outro. Porque existem pessoas aqui que falam em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que ministram cura, ministram palavra. É preciso você entender que a vivência da igreja não é apenas um culto. É você se envolver na sua célula. É você se envolver nos ensinamentos, nas escolas. É você se envolver nas ações, nas programações da igreja. Isso lhe dá firmeza para seguir o caminho, meu irmão. Se você está fraco, junte-se com quem não está, para que ele possa, como diz a Bíblia, suportar você. Suportar não no sentido de aturar, e sim de servir de suporte, de projetar você. Então o que eu estou dizendo é que a firmeza do Evangelho também passa por uma vida vivida na igreja, para que você em comunidade possa seguir em frente o seu caminho também. Essa é uma jornada de um filho que volta para casa para reencontrar o seu pai, e ele já tomou o primeiro passo, que é a decisão no coração. Então, nesse momento a gente se pergunta e reflete: o que é que está impedindo de tomar essa decisão? De tomar esse primeiro passo rumo a Cristo? O que é que me impede? Eu sabendo que o Pai está de braços abertos, o que é que me impede? O que é que barra essa minha decisão? Você precisa entender aquilo que trava você, para que você possa saber até como pedir socorro, até como pedir ajuda. O
filho pródigo, aquele filho, ele olha em si, vê que todos que se chegaram a ele o abandonaram, que ele estava em uma condição de miséria, e ele disse: olha, eu errei, o caminho que eu trilhei me trouxe para um fim desgraçado, infeliz. É por isso que a gente sempre fala que às vezes a pobreza não é material, ela é na alma. Porque muita gente se encontra em uma situação de miséria, de desgraça, e mesmo assim eles não tomam uma atitude no coração de voltar para o primeiro amor, de voltar para os braços do Pai, de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é para aqueles que andam inconformados. O Evangelho é para aqueles que entendem que o seu fim não é no chiqueiro de porcos, que o seu final não é uma vida de abandono, uma vida de esquecimento, uma vida onde os amigos só o procuram quando ele tem alguma coisa a oferecer, como dinheiro, como balada, como festas. Para todos aqueles que são inconformados com a vida miserável, existe o Evangelho. Eles precisam e eles caem em si, porque no coração deles o vazio da sua existência, ele só pode ser preenchido pelo carinho e conforto do Pai, pelo caráter e a presença do Pai. É por isso que para você e para mim é a mesma coisa. Você e eu só seremos plenamente satisfeitos na presença gloriosa do Pai, desfrutando do seu caráter e da sua justiça, desfrutando de quem Ele é. Porque, meu irmão, as promessas do Senhor são de uma vida abundante nele. Eu vim para que tenham vida, e uma vida em abundância. É isso que diz lá em João 10:10. O caminho é longo. No versículo 13 ele vai dizer o que? Ele vai dizer assim, ó: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que ele tinha, ele partiu para uma terra distante. Terra distante. Às vezes o caminho é mais longo para um ou para outro. Você está longe de casa. O filho da narrativa bíblica, ele tinha que começar a andar, ele tinha que começar a se movimentar. Todo dia era dia de se mexer, toda hora era hora de ir em direção ao Pai, porque ele já estava afastado demais. Assim, quando a gente quer voltar para nosso Pai, cada dia é um passo em direção a Ele. Todo dia é um dia de decisão. Todo dia eu tenho que ser decidido no coração a voltar para o caminho do Pai. Às vezes o caminho para um é mais longo. E eu, como igreja Ebenezer, a gente está aqui disposto a lhe ajudar nesse caminho de volta. A gente está disposto a projetar você em direção a Cristo, a suportar você, porque eu sei que nesse caminho de volta você vai estar chorando, lamentando, você vai estar muitas vezes sem dignidade, você vai estar com a sua identidade ferida, você vai estar sem saber de muita coisa, de muito caminho. Primeiro a gente quer falar que a Bíblia já nos deu a direção. E essa igreja, ela serve como um farol. Aleluia por isso. Sabe qual é a utilidade de um farol? É que quando está a noite muito escura, onde não dá para ver muitas coisas,
capitão de um navio, de um barco, ele vê uma luz piscando, ele diz: olha, ali é um farol, é terra firme. O farol serve de referência para que o capitão do barco, ele possa encontrar o caminho dele. A igreja é isso, somos como um farol, e a gente quer ajudar você a encontrar o caminho, e nesse caminho de volta, você pode contar conosco, você pode contar com qualquer um aqui da igreja. Junte-se a uma célula, eu encorajo você a encontrar uma célula. Lá você vai encontrar alento, carinho, cuidado. Nesse caminho de volta, eu sei que muitas vezes você vai parecer que as pernas estão muito pesadas. Você vai parecer de forma, no seu coração, eu sou muito indigno disso. E lá a gente vai poder orientar você dizendo: não, a sua indignidade você tem que lançar aos pés de Cristo, porque Ele morreu na cruz por uma salvação para você. Porque o Evangelho é para aquele que está cansado e oprimido, aquele que está perdido, aquele que é inconformado. Esse é o alvo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, entregando sua vida, ele encontrará fartura e pastagem. Ele vai encontrar alívio, porque o jugo do Senhor, ele é leve. O peso do pecado, da opressão do inimigo sobre você, ele se esvai, porque você acabou de entender que Jesus Cristo levou isso na cruz. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pastor leu um texto aqui, ou citou um texto que diz assim: olha, meus filhinhos, eu escrevo tudo isso aqui para que vocês não pequem, mas se você pecar, existe um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo, que serviu de sacrifício propiciatório de uma vez por todas. Esse é o Jesus Cristo qual eu e minha igreja servimos. Então todo esse peso de vergonha que você sente, assim como o filho pródigo sentiu, ele não deve abater você ao ponto de afastar ainda mais, porque você foi feito para estar com Deus em Jesus Cristo. Você precisa cair em si e enfrentar, e é por isso que é preciso se movimentar, é preciso sair do lugar, é preciso ir em direção. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa se mover, ir em direção a Cristo, porque aí é uma pública profissão de fé, sabia? Todo passo em direção ao Senhor nunca é esquecido por Ele. Ele vai abraçar você. Você pode dizer: eu não tenho forças para andar. Venha engatinhando se for necessário, meu irmão. Que eu sei que quando você decidir no coração, o Senhor vai lhe abraçar e carregar você nos braços. Mas é preciso você ter uma decisão no coração. Sabe uma outra cena que nos vem à mente ao ler essa história, essa narrativa bíblica? É a prontidão do pai. A gente fica imaginando ele sentado na varanda depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo e exaustivo, ele sentado na varanda em direção ao horizonte, aguardando o filho chegar. Essa imagem sempre me vem à mente. Ele sempre esperando ver no portão. Imagino também como ele reviveu aquela cena na mente dele. Quando Cristo fala essa parábola do filho pródigo, a figura do pai é a figura de Deus. Quem conhecia Deus melhor do que Jesus Cristo? Ele diz assim: olha, sabe Deus, o Criador do universo, o Criador de tudo, todo final de noite, Ele senta na varanda
e fica aguardando o primeiro que vai despontar no horizonte. Porque ele tem na cabeça todos aqueles que se afastaram dele. E todo final de noite, ele olha para o horizonte, esperando que você venha, esperando que você se arrependa no coração. Porque todo o amor que Deus colocou na criação do homem não foi para que você viva no chiqueiro, para que você viva na miséria. Até hoje o Senhor espera que você venha até Ele. Até hoje o Senhor senta na varanda e aguarda. E assim como eu imagino que o pai aqui da parábola ficou revivendo a história, ele fica aguardando você vir, e ele já fica imaginando como será a cena. Você cheio de dedo tentando explicar as coisas, e ele querendo saber de explicação nenhuma. Ele apenas dizendo: olha, não importa, traz aqui a melhor roupa, traz aqui a melhor sandália, mata o melhor bezerro, porque hoje tem festa no céu. Porque hoje uma pessoa se arrependeu. Aquela pessoa que eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, que eu coloquei no mundo para me servir, que uma hora deu as costas para mim, ele caiu em si e ele voltou a mim. E não existe milagre maior do que uma pessoa arrependida diante do Senhor. Sabe, essa igreja aqui, a gente tem testemunhos e mais testemunhos de cura. Tem testemunhos de pessoas que entregaram sua vida e melhoraram de vida. Tem testemunhos das mais variadas coisas. Mas, meu irmão, não existe testemunho maior do que uma pessoa que vem aqui à frente e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nada do que as outras coisas me faz brilhar tanto o olho como uma pessoa que se entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar na motivação do seu coração ao evangelizar? Por que você evangeliza? E eu fiquei pensando nisso, porque assim, eu sei que é uma ordenança de Cristo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. É um versículo de ordenação. Mas eu fiquei pensando, qual seria a maior motivação para que eu pudesse cumprir essa ordenança? Sabe o que saltou à minha mente e ao meu coração? É porque Deus, Ele merece ser louvado e adorado por todo mundo. A posição que Deus merece, meu irmão, não é só eu e você, é o mundo todo adorando Ele. Deus, Ele fez esse mundo com muito amor e carinho, e todas as vezes que eu olho para esse mundo e vejo pessoas distantes dEle, é de doer o coração. Porque Deus, Ele merece ser adorado por todos. Então, quando eu vou pregar o evangelho, eu fico pensando: o Senhor merece ser adorado por essa pessoa. O Senhor merece, o Senhor é digno, porque é o Senhor. Meu irmão e minha irmã, o caminho de retorno ao Senhor Deus é um caminho de retorno a um primeiro amor. A gente só ama a Deus porque Deus amou primeiro. O pai, ele nem quis saber o que o filho tinha a dizer. Ele liberou perdão antes mesmo de ouvir ou saber o que ele tinha feito enquanto estava destruindo sua vida, longe da casa do pai. O filho estava de volta e isso era o que importava para o pai. O pai, ele saiu correndo em direção ao filho. O filho saiu correndo em direção ao pai quando avistou ele. É interessante porque o pai correu também. Esse é o nível de amor por você, por mim. É um nível em que ele está correndo em direção a gente. Sabe, a religião é quando eu estou procurando Deus. O evangelho é quando Deus procura o pecador.
é quando ele encontra um coração arrependido, um coração disposto a se movimentar em direção a Ele, depois de tomar a decisão no coração de segui-lo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A um coração desse, o Senhor não tem reservas. Jesus Cristo faz: nenhum daqueles que o Pai me entregou irá se perder. Nenhum daqueles que o Pai me entregou irá se perder. Tem um dos pais da igreja moderna, da teologia moderna, Agostinho. Ele escreveu um livro chamado Confissões. É um livro muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler, não ele completo, mas uma das maiores obras do cristianismo. É um livro bem intimista, né? E Agostinho, ele não foca na sua posição de grandeza, como ele era um bispo da igreja, mas ele começa a confessar as mazelas dele. Por isso que o livro se chama Confissões. E ele começa a desvendar como foi que a graça de Deus o alcançou. Em um determinado momento desse livro, ele tem uma frase que diz assim, ó: fomos feitos por ti e para ti, e o nosso coração, ele sempre estará inquieto enquanto não repousar em ti. É por isso que no versículo lá de Eclesiastes, em que diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade, a centelha eterna no coração do homem, o homem só vai descansar e repousar quando encontrar o Senhor Deus, quando encontrar o seu lugar definitivo. É por isso que foi ele também tem um outro escritor chamado Dostoiévski, um escritor russo. Ele diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Provavelmente você já escutou isso. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. A necessidade humana, todas as mazelas da humanidade, elas são sanadas no Senhor. É por isso, meu irmão, que nessa época de tantas discussões, nada vai ser a solução para a humanidade, a não ser descansar em Deus, a não ser estar com o Senhor, a não ser começar uma caminhada com Ele. É por isso que acreditamos como igreja que a solução para a humanidade, para as mazelas do mundo, não é política, não é alguma filosofia social, é apenas a graça do Senhor Deus, é apenas a justiça dele, apenas o caráter do Pai que pode tirar a humanidade desse buraco. É por isso que ele enviou Jesus Cristo. Essa foi uma controvérsia do filho pródigo. Ele saiu da casa do seu pai, para buscar algo que já estava lá. Já tinha amor, já tinha cuidado, já tinha proteção. Na casa do pai já tinha tudo isso, e mesmo assim ele queria buscar isso em outro lugar. Essa é uma grande controvérsia do filho pródigo. Em casa ele sabia que era filho, sabia que tinha um direito. Ele não tinha não só direito ao dinheiro, ele tinha a liberdade, a companhia e o amor do pai. É engraçado porque você pode estar fazendo a jornada do filho pródigo. Você pode hoje se encontrar em uma vida tão distante da casa do pai, que às vezes nem o caminho de volta você sabe mais. Às vezes você está lá, gastando sua vida desgraçadamente. Você está lá vivendo de noite por noite, se drogando,
se matando, se contorcendo. Você pode estar fazendo a jornada parecida com a dele, dando a volta ao mundo. Vai só então perceber que tudo que você procura, todo esse descanso, paz, todo esse amor que você busca, toda essa proteção, toda essa provisão que você busca, afinal está nos braços de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que assim como o Pai, Deus permanece no mesmo lugar, esperando para que você vire a esquina, que você apareça no horizonte e que você entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, igreja? Existem situações na sua vida que você precisa dar um basta. Existem situações na sua vida que você precisa mudar. É pegar um novo caminho. É dizer assim: olha, eu estou decidido no coração. O caminho que eu estou é um caminho que não tem me deixado feliz. O caminho que eu estou é um caminho que tem desgraçado a minha vida, tem me matado. Talvez hoje, talvez agora seja a grande oportunidade de você dar um basta disso na sua vida. De você, assim como o filho pródigo, cair em si e entender que nos braços do Pai está tudo aquilo que você procurava. Que nos braços de Jesus Cristo está tudo aquilo que você tanto percorreu e tanto lutou e acabou não conseguindo. Eu quero te dizer que basta apenas você, assim como o filho pródigo, decidir no coração e dar um passo para que o Espírito Santo abrace você e lhe entregue uma nova vida, e lhe entregue uma transformação que vai mudar você. As circunstâncias não dirão os seus passos, porque só a voz de Deus vai importar. Ao seu redor não mais vai ditar as regras para você, apenas a santa palavra de amor de Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo.